x, o, y. Essas coisas assim, eles são muito formais, mas não se preocupe, é o plano XY lá que a gente fala na escola. A Sim, circunferência trigonométrica, bem, ela está centralizada aqui, né? A reta R de equação x igual a 1. Bem, a x igual a 1 é essa reta aqui, né? Ó, sim. beleza. E um ponto A de ordenada A maior que 1. Muito bem. Então a gente está falando disso. Pertencente à reta R. Esta também representada a semirreta OA. OA é essa semirreta aqui, que Sim. intersecta a circunferência trigonométrica no ponto B. Qual das expressões seguintes dá em função de A a abscissa do ponto B? Bem, o cara desatento ou atento, né, vai depender da interpretação da pessoa, vai pensar já em seno, cosseno, tangente, coisas assim, né, que é algo que os professores nos enchem o saco no segundo ano do ensino médio, né? Sim, bastante. A abscissa é essa projeção, né, no eixo X do ponto, que como ali é um círculo trigonométrico, né, a gente até consegue associar com isso, né? E outra coisa, esse aqui é o círculo trigonométrico mesmo, né? Por quê? Porque aqui é x igual a 1, concorda comigo? Sim, Pois é. Então, tipo, aqui de fato seria o cosseno desse ângulo, o que não nos interessa muito, né? Mas querendo ou não é, sim. certo? Essa Certo. circunferência está centrada na origem, essa medida aqui mede 1, então significa que essa aqui também mede 1, certo? Sim, Pois certo. é. Então tu tá com a faca e o queijo na mão aí para encontrar alguma coisa envolvendo o teorema de Pitágoras, né? Ou algo do gênero, Sim. saca? Então, pô, eu não sei mais como te falar sem dar spoiler da resposta, né? Uhum. Mas eu acho que, né, talvez se tu fizer alguma coisa e dar uma boa olhada, uma respirada, pensar no Pitágoras, alguma coisa do gênero, você consegue encontrar ali o valor da abscissa, né? Sim. Eu não quero te É, falar, porque a minha aula ela é meio participativa, tá? Senão vai virar um vídeo do YouTube, tá ligado? sim, de boa, de boa, de boa. Então, faz aí as tuas ideias, me pergunta se tu tiver alguma dúvida, mas eu acho que tu consegue chegar na resposta sozinho. Beleza. As outras questões, pelo menos da maneira que eu fiz com a minha professora, ela sempre pegava seno, cosseno e tangente e, tipo, fazia relação, sabe? Tipo, o cosseno de alfa é igual ao seno de beta, sabe? Sei completamente. Tem muitas coisas aqui que podem ser utilizadas, né? O fato desse A aí é um fato curioso também, né? Tu pode estar pensando, beleza, tô tentando usar Pitágoras aqui, mas esse A, onde que eu vou usar? O Azinho, né? Quero dizer, o Azinho, onde que eu vou utilizar? Né? É uma boa pergunta. Essa reta tangente ali, não te lembra nada, não? Cadê? Essa aqui é a reta Azão, né? Ela é uma reta tangente, certo? Me lembra um ângulo de 90 graus ali. Só um segundo, estão ligando aqui, ó. Vou te dar a dica. Tangente. Lembra da figura da tangente no círculo trigonométrico? Tá. Desculpa, problema de português aqui. Vou te contar uma coisa. Aqui em Portugal eles não usam números para se localizar. Eles usam Sim, coordenadas. E daí eles achavam que eu quero esquerda à frente, mas é o direita à frente. Por que não colocam simplesmente um número na casa, né? Não entendo isso. eu acho bem mais fácil também. Beleza. Ó, é o que eu tava falando, né? Essa reta verde é uma reta tangente. Se tu lembrar da definição trigonométrica da tangente, ela tem a ver com isso aí, tá? O valor da Sim, tangente tem a ver com isso. Né? Não sei se tu lembra, né? Mas tu pode procurar no teu livro aí reta tangente círculo trigonométrico ou no Google, né? Tu vai ver que essas medidas ali têm a ver com essa reta tangente passando ali, né? Ó, por exemplo, vou te mostrar aqui a figurinha que eu queria achar e achei.
Essa aqui, olha só. Tá vendo? Ó? Não é muito semelhante ao que a gente tem, não? Sim, Pois praticamente é, igual. basicamente, né? Então, o valor da tangente é justamente essa altura A aqui, a tangente desse ângulo, certo? Certo. Percebe? Então, bem, eu vou deixar essa figura em stand-by aqui, ó, e vou deixar explícito que isso é o valor da tangente. Vou pôr de roxo aqui. Isso aqui ainda é uma coisa meio ensino médio brasileiro, sabe? Mas tem uns negócios de geometria analítica que, de fato, você nunca viu. Sim, Bem, olha só. Tangente de θ, eu acho que tu lembra que tem a ver com seno e cosseno, né? tem. E pronto. Então acho que com isso tu consegue se virar, né? Daí tu consegue associar o A de alguma forma, né? Porque tangente de θ igual a A, né? No nosso caso, igual ao Azinho. E lembrando que o que a gente quer é cosseno, né? Porque esse cosseno é igual a x. Concorda comigo? Concordo. Isso aí. Então, tangente tem a ver com cosseno, que tem a ver com seno, se tu precisar, por meio do teorema fundamental da trigonometria, aquele lá seno ao quadrado, mais cosseno ao quadrado igual a 1, certo? Certo. Lembra desse? Show. E aí, agora eu acho que tu consegue até o fim, né? Sim, tentar aqui. Boa, boa, boa. Qualquer coisa pergunta, tá, velho? Beleza. E aí, já conheceu Portugal, cara? Cara, ainda não. Quer dizer, eu fui com aí quando eu era muito pequeno e depois nunca mais voltei. Ah, legal. O que te fez querer vir fazer a graduação aqui? Cara, foi assim, eu sempre tive interesse de ir para fora do Brasil, sempre tive. Não tancou o Bostil, não tancou o Bostil. Sim, sempre tive interesse para fora do Brasil. Aí, cara, meu sonho, tipo assim, eu pensei em ir para os Estados Unidos, mas por conta das altas mensalidades das universidades lá, eu comecei a procurar outras opções. E como eu sou português, eu vou fazer a prova pelo contingente de imigrantes, não sei se você está ligado. Aham. Então, aí eu vi, tipo, como uma boa possibilidade, até porque meu pai tem bastante família em Portugal também, então eu vi como uma alternativa boa, assim, enfim, para realizar esse meu sonho de ir para fora e entrar em uma boa universidade ao mesmo tempo. É, as universidades de economia aqui são muito boas. Eu não sei qual linha você quer seguir em economia aí, mas a escola econômica mais importante surgiu aqui, na Escola Austríaca de Economia, meio que surgiu em Portugal. Não sei se tu conhece. Mises, Não, Hayek, Hofbauer. Nunca ouviu falar do Mises, cara? pior que não, Ludwig von sabia? Mises é um economista pica aí, é o mais importante de todos. É que eu tenho um canal, né, que eu já resumi uns 50 ou 60 livros de economia lá, então eu sou bem Ah, fã desse legal, assunto. Eu não sou economista, eu sou físico, matemático, né, mas é uma coisa que eu acho sim. massa. Eventualmente te recomendo aí, né, uns livros da escola austríaca, bem show. E assim, eu já dei tanta aula para o pessoal de economia aqui de Portugal, cai muito cálculo, sabe? A matemática que você vai estudar aqui vai cair na graduação também, cara. Não essa Sim, parte de trigonometria aí, né? Óbvio, mas a parte de cálculo vai cair. Essa matéria que a gente não vê no médio aí no Brasil. então, bastante coisa a gente não vê aqui no ensino médio, o que, tipo, eu acho que um dos principais pontos que tá me ferrando assim é isso, cara. Não, Definitivamente. tipo, não ter visto bastante coisa que cai no exame no ensino médio daqui. É. Já ajudei bastante brasileiro para fazer exame aqui. O problema é sempre o mesmo, sempre nas mesmas matérias. Sim, Mas a coisa anda, cara, se tu se dedicar aí, não tem segredo nenhum. sim. Vai andar, vai andar, vai andar. Tu vai fazer em É julho a prova? fazer em junho, eu acho. É finalzinho de junho, acho que é dia 28 se eu não me engano. Tem tempo aí. Tem um tempinho.
Eu posso dizer que, tipo, a tangente de alfa é igual o azinho? A tangente, bem, eu chamei de teta, né? Sim, sim, é o que eu escrevi Ah, de roxo aqui, né? Tangente de teta é igual a sin. beleza, beleza. Isso. Assim, é importante no exame tu deixar evidente, né, o que tu tá procurando. E eu acredito que tu já tenha notado que o que tu tá procurando é o X, certo? Esse X laranja que eu escrevi aí, certo? Até poderia Sim, pintar ele de verde. E o X laranja aqui, pela própria dedução trigonométrica, é o valor do cosseno, certo? sim, E o cosseno, por sua vez, ele está relacionado com a tangente, porque tangente é igual a cosseno sobre seno, né? sim, E o seno, por sua vez, também está associado com o cosseno, né? Pela propriedade fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado, sim, cosseno ao quadrado igual a 1. Então, meio que tu já tem tudo para resolver, né? Porque tu vai sim. conseguir relacionar eles em função do A, né? Que é o que o problema pede. Beleza? Show de bola, show de bola. Qualquer coisa, tu me manda uma foto aí. Eu sempre peço para o aluno mandar uma foto, tá? Do que ele está desenvolvendo para eu ver não só os erros eventuais, mas também como explicar melhor na hora do exame as tuas contas. Posso dizer aqui também que a abscissa do ponto B é igual ao cosseno de teta, né? Exato, é o que está em verde ali, né? Sim. Essas questões desse arquivo são todas questões de exame. Eu já fiz elas todas alguma vez na minha vida. Então tem uma escola aí no Brasil que treina para o Exame Nacional de Portugal, eu não sabia disso. Cara, não é bem uma escola, entendeu? É, como eu posso dizer, tipo uma agência que ela ajuda estudantes que querem ir para Portugal a irem. E ela tem um curso, que ele é online, é com uma professora portuguesa, que eu tenho aulas disso, né? Que eu tenho aulas desse exame. Então, essa lista, por exemplo, foi passada por ela, entendeu? Caramba, que legal. Tu tem o acesso desse site aí para me mandar eventualmente? Quero conhecer melhor esse projeto aí. Tenho, tenho. Eu tenho o nome, né? O nome da agência e tudo mais. Se você estiver interessado, eu te mando no WhatsApp. Sim, depois me manda lá. Vai que eles querem a ajuda de um professor que tá aqui já. Sim. Que hoje aqui em Portugal eu sou o professor número 1 lá do site, acho que você viu, né? Eu vi, não, ainda mais que eu só tenho. Cara, é uma agência que é brasileira, né? Então, Aham, então é só brasileiro que tem, olha lá. pode crer, pode ser que eu ajude. Tu quer vir pra Porto, pra Lisboa? Pra Eu onde? tenho interesse em ir para Nova, não sei se você conhece. Nova não, velho. Nunca saí de Braga. Mas deve ser mais pra baixo, né?
ela é nova. Acho que, cara, ela tem pouco tempo. A, a unidade dela de economia, quer dizer, não é economia, é gestão, é economia, essa área de business inteira, ela é nova, cara. Eu não sei quanto tempo tem, mas eu acho que não tem nem 10 anos, 15 anos, assim. Tá, mas qual cidade fica? Fica em Carcavelos. Ah, isso eu acho que, pô, não sei, cara, não tenho ideia, talvez fique pro norte, não sei. Ó, então aqui eu já coloquei 1 mais azinho ao quadrado é igual a 1/xb². XB? Ô, louco. É, Aí você meteu uma letra não, que eu não tava esperando ver. não, XB? É, porque não tem B pra nada aqui, né? O B é só o nome de um ponto. É o ponto sim, B. mas, ó, o que eu tô fazendo? Ó, o ponto B, é, eu coloquei aqui, ó, que a abscissa do ponto B é xb igual a cosseno de θ. Perfeito. É o que eu fiz aqui, só que você quis chamar de XB. Beleza. É basicamente isso. Show, show. Aí sim, aí sim. Senão seria mais uma incógnita pra atrapalhar aí. Por enquanto, tudo certo. Sim, Na matemática, né, a gente sempre tem que deixar claro o que a gente está procurando, né? Então, se a gente está procurando uma relação para x que envolva a, né, a gente já está com a faca e o queijo na mão aqui, né, com essas duas equaçõezinhas aqui. Né? Bem, eu vou dar uma desenvolvida aqui, vamos ver se tu concorda comigo. sim. Cosseno de θ, né? Cosseno de θ, obviamente, ele tem a ver com a tangente, né? Por quê? Porque Sim. tangente, deixa eu trocar de cor aqui. Tangente de θ é igual a seno por cosseno. Essa é uma definição trigonométrica bem trivial, né? Muito bem. E o seno, né? Veja, em nenhum momento a gente falou sobre seno, vai ser um atraso de vida, se a gente for ficar falando de seno. Então a Sim. gente tem que utilizar, para desaparecer com aquele seno, a propriedade fundamental da trigonometria, né? Seno ao quadrado, cosseno ao quadrado igual a 1. E é daqui, por sinal, que vai surgir essas raízes que estão falando aqui em todas as respostas, né? Sim. A hora que eu isolar o seno, né, para encontrar minha resposta aqui, eu vou ter que seno de θ é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado de θ, né, raiz quadrada. Alguma dúvida aqui? Não, né? Nenhum. Passei para lá, etc. Então, veja, eu vou lembrando, né, que eu estou interessado em cosseno, eu posso simplesmente já passar esse cosseno para o outro lado, por matemática básica, né, troco de lugar aqui eles. Sim. Na parte de baixo eu coloco a tangente de θ, que a gente já sabe que é A, né, no nosso caso aqui. E o seno ao quadrado é isso tudo aqui, né? Sim. Deixa eu só jogar para cá. Sim, sim. E beleza, né? Vamos lembrar que o cosseno de θ é x. Então, para deixar uma expressão mais palatável aqui, né? Já trocar por x. Sim. E o nosso objetivo é isolar o x quando a gente está tratando matematicamente aqui, né? Isolar o x e deixar ele em função de a. Porque aqui é tudo x igual a isso, x igual a isso, x igual a isso, x igual a isso, tá? Então a gente tem que Sim. encontrar o valor do x, que por sua vez é o cosseno, que por sua vez tem que estar em função de a. Então agora a tua missão é basicamente isolar o x aqui, beleza? Beleza. Eu acredito que tu saibas que tu tem que passar esse a para outro lado e levar o quadrado dos dois lados, né? Mas vai lá. Sim. Sim, sim, sim. Então, o que eu tava fazendo o seguinte. Eu aqui, foi o que eu falei. É que eu vou falar como XB porque eu já tinha colocado, tá? Você pode me enviar uma foto para a gente conversar melhor sobre tudo. Beleza, beleza, beleza. É, só vou então desenvolver um pouco mais. Perfeito, perfeito. É que realmente não tem muito porquê eu é, ter colocado X. É, o B ali foi só por, sei lá. Não tem nada demais. Né? É até É, bonitinho porque indica que tem a ver com o B, né? Lembra bem as pessoas. Mas de fato não vai usar o B para nada. Né?
tu enviar, me fala, tá? Que eu não tô bom de receber notificação. Não, de boa. A opção é a opção A, né? Sim. Bem, na verdade eu não sei, pra falar a verdade. Tá. Ó, eu vou te enviar o que eu fiz aqui. Calma aí, deixa eu só ver. Deixa eu ver se a opção tá certa aqui. É, tá. Acho que é isso, então. Beleza. Eu vou te mandar aqui o que eu fiz. Vou tirar uma foto. Acabei de enviar aí. Acho que Certo. chegou. Tá meio feio, mas beleza. Vamos ver aqui. Sim. Parece certo, parece certo. Você passou pro outro lado, elevou ao quadrado. Se vê de fato ali, né? Meio desnecessário, mas tudo bem. Ah, tá bom, parece bom. É isso aí, deixa eu colar aqui, né? Pra dizer que bem bonito que você tá fazendo. Olha só, vamos comparar com o que eu fiz aqui. Deixa eu jogar um pouco pro lado. Então, ah, tá. Só tem uma coisa estranha, né? Você deixou tangente por enquanto. Ah, tá. Você fez por Não, um caminho um pouco diferente do meu, né? Mas. sim, eu coloquei ali um mais tangente ao quadrado, quer dizer, um mais tangente ao quadrado de θ igual a um sobre cosseno ao quadrado de θ. Me explica melhor esse passo aí, não entendi bem. Tu tá Então, falando da secante, né? Aquela propriedade da secante, sim, né? sim, sim, Legal. eu tô falando da secante, porque assim eu concluí que a tangente de θ não era igual a zero, e o cosseno de θ também não. É, as Aí eu, propriedades que aí, tu usa vão dar sempre na mesma, tá? Mas é isso aí. sim, aí eu comecei, tipo, aí o resto, tipo, isso foi só para concluir que a abscissa do ponto B, aí foi a conta. Aí eu concluí que a abscissa do ponto B era um mais azinho ao quadrado igual a um sobre xb quadrado. Entendeu? Que aí eu concluí, aí eu, enfim, tipo, passei, né? Fui passando para o outro lado, coloquei que xb ao quadrado é igual a um sobre um mais a ao quadrado. É, aí é equação mesmo, né? Aí é só fazendo a conta. Isso, Aí, perfeito. Perfeito. fui fazendo. Mas em relação à tangente, foi mesmo para concluir que a tangente de θ e o cosseno de θ não era igual a zero. Era diferente de zero no caso. E aí eu É, comecei a pensar na abscissa do ponto B ali. perfeito. Perfeito, gostei. Essas propriedades tu sabe de cabeça, então? Porque é raro quem sabe essa propriedade Cara, tipo da assim, tangente. eu tô vendo seno, cosseno e tangente, na verdade, tipo assim, toda hora. Toda hora. Tipo assim, eu realmente eu não tinha essas noções mesmo. Tipo assim, na verdade, sendo cosseno e tangente, eu tô penando. Tô penando mesmo, tipo, pra chegar. Porque o que eu mais senti dificuldade quando eu entrei em trigonometria foi em relação a, por exemplo, no Brasil, pelo menos eu não lembro, na verdade eu não lembro, quer dizer, eu não aprendi, por exemplo, ponto negativo em um círculo trigonométrico, sabe? Ou Aham. não? Sim, sim, sei. Tipo, a gente, tipo, aqui eu não tive isso. Aqui eu não tive isso. E normalmente a gente usava em graus, né? E aqui não é em graus. Então eles colocam que π é igual, tipo, π é igual a 180, eles colocam, por exemplo, que
ângulo de 90 graus no círculo trigonométrico é π sobre 2. Tipo assim, lógico que não tá errado, eu cheguei a ver isso, mas eu não usava em conta, sabe? Para mim era 90 graus. Sim, o pi é importante, hein? É bem natural, Não, eu até é sei, eu estranho tu não sei, eu ter sei. visto. Eu sei que é bem É importante. uma questão de costume e outra, né? Simplesmente uma regra de 3, tá bom? Se tu sabe que 180 graus é pi, por uma regra de 3 tu encontra qualquer outro grau ou qualquer outro radiano, beleza? Sim, mas por exemplo, ali a 7, eu não sei nem do que ele tá falando, cara. Não sei nem o que é arcos ali. Não faço Ah, ideia. é o arco cosseno, né? É uma função especial, deixa eu te mostrar aqui. É porque isso eu nunca vi mesmo. Tipo, arco cosseno eu nunca vi. O arco cosseno te faz uma pergunta. A pergunta é: qual deve ser o valor do cosseno para que a resposta de cosseno seja 1/2? É isso, essa é a pergunta que o arco cosseno está te fazendo. Qual deve ser o ângulo para que o cosseno dê 1/2? Então, se tu sabe os ângulos notáveis, sabe que é o cosseno de 60, que é 1/2, certo? Sim, Então, por isso que o arco cosseno de 1/2 é 60 graus. 60 graus. Sim. Isso. Que pode ser escrito também em radianos, caso tu queira, como π sobre 3, né? Porque Sim. 180 dividido por 3 é 60. 3,60. Sim. Isso. Agora, isso vezes 3, né? Porque aqui é 3 vezes o arco cosseno, né? Sim. Vai dar π. É. Então isso aqui vai ser π, porque quarto só pro π. E agora, então, basicamente, ele está te perguntando quem que é o seno de π. Se tu lembra lá do círculo trigonométrico, o seno de π é 0, né? É zero. É. Eu tenho um círculo trigonométrico, posso te mandar depois, mas não me parece que é um problema para ti isso. Mas é só lembrar que π é 180, então é o ângulo lá embaixo, né? O ângulo Sim. lá embaixo, o seno, como ele tem a ver com os valores do y, né, os valores da coordenada, ele é 0. Então, vou mandar aqui o meu círculo. Pode te ajudar. Muito bem. Então essa aí foi bem tranquila até, né? Se todas fossem Foi. como essa no exame, É. De boa. só faltava tu entender o que era o arcosseno, essa função especial que te faz a pergunta contrária, né? Qual que Sim. deve ser o ângulo para que o cosseno seja 1/2? Beleza. Sim. Arco cosseno eu nunca tinha visto mesmo. Talvez na tua calculadora esteja como cosseno elevado a -1. Às vezes é assim. Tá. É a famosa função inversa. A calculadora, pra falar a verdade, eu nem aprendi a mexer ainda, cara. Calculadora científica, sabia? Tu vai ter que usar a calculadora científica na prova, tá? Sim, eu sei. Isso, Isso eu sei. importante. Não Aí a imagine 8. tanto, mas é importante de toda forma. Sim. Beleza, e aí? Tem outra ali que tu acha interessante de a gente ver? Cara, pode ser a 8. Pode ser 8, beleza. Pode ser a 8, pode ser a próxima. A 8 tem a ver, de novo, com a compreensão do círculo trigonométrico, né? Ele está pedindo aqui a solução num pedaço específico do círculo trigonométrico. Qual é a solução de 2x mais 1 igual a 0 no intervalo de -π a 0? Sim. Ou seja, a gente está meio que fazendo o círculo trigonométrico ao contrário, né? -π a 0, se tu parar para pensar, né? A gente conta do 0 a 2π, né? Normalmente. Então, É. a coisa começa aqui, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π. É isso. Beleza? É. Só que ele Beleza. está falando de -π a 0, então meio que ele está contando ao contrário, né? Então, -π seria aqui. -π, Seria. 0. Sacou? É Sim. como se Então fosse tá. negativo. Sim, É o então tá ali negativo. Então tá no terceiro e quarto quadrante, a solução Isso, do quadro. exatamente. É isso Sim. aí. Se tu pensar em negativo, é isso, né? -π, 0, daí volta a ser π aqui e assim vai, né? Sim. É isso. Muito bem. Então, ou tá nesse ou nesse. E nesses dois aqui, bem, tem hora que o cosseno é positivo, tem hora que o cosseno é negativo, né? Sim. Então tem que tomar um cuidado.
Cara, eu preciso ir no banheiro rapidinho. Dá uma boa olhada aí e vê se tu chega na resposta. Só um De segundo. boa, de boa, de boa. Voltei. E aí, alguma coisa, meu jovem? Cara, fiz o basicão, né? Tipo, tô tentando. Eu tô aqui dando uma coladinha no círculo trigonométrico. Mas, pô, tipo assim, o que eu fiz foi o básico, né? Eu isolei o cosseno, deu cosseno igual a menos meio, certo? Perfeito. Perfeito. E aí eu tô tentando achar qual é o ângulo correspondente ao que o cosseno, no caso, é menos um meio, né? Isso. O cosseno de menos um meio lá no primeiro quadrante está associado com 60 graus, né? Sim, sim. Isso. Mas eu tô dando só pro terceiro e pro quarto. E o Perfeito. problema é que, tipo assim, todos que eu achei, nenhum tá na resposta. Ó, vamos pensar o seguinte, né? Vamos pensar nesses 60 graus que eu te falei aí, né? Que é lá no primeiro quadrante seria 60 graus, perfeito. Sim, O que acontece é que tu vai ter 60 graus também aqui para baixo, né? Quero dizer, sim, onde que está o ângulo de 60 graus? Está aqui, né? Aqui tu tem π sobre 3, certo? certo. 60 graus, beleza? Beleza. Beleza.
Então, a hora que tu tem cosseno de 60 graus igual ao meio, né? Tu vai ter aqui, então, menos um meio, desculpa, tu vai ter o teu menos um meio aqui, perfeito. Então, né, seria na prática você ter o menos π mais esses 60 graus, certo? Qual que é esse ângulo, né? Porque, tipo, a gente está indo até o zero, né? Então é menos π mais esse ângulo, vai dar uma Sim. coisa mais próxima do zero. Claro que dá para tu deixar 3π, dá para tu deixar 3π sobre 3, né? Mais π sobre 3, o que vai dar menos 2π sobre 3, né? Sim. E, bem, resposta B, né? Cara, pra falar a real, eu faço uma baita de uma confusão com isso de, tipo, negativo no círculo. Uma baita confusão mesmo. Normal. A gente não está acostumado a pensar, né? A gente só pensa no primeiro quadrante lá e já decorou as coisas e pronto. Sim. Por isso que a gente tem que fazer as coisas aqui aos poucos, né? Eu te explico de novo, não tem segredo. A parte algébrica você já fez, você já sabe que tem que ter Porque quando eu penso em cosseno de meio, eu penso em 60 direto, né? isso vai ser utilizado lá no nosso caso. A questão é, nós estamos correndo, né, do negativo para o positivo. É como se a gente tivesse aqueles intervalos, sei lá, de -1 a 1, quando a gente está lá no plano cartesiano, né? Só que aqui a gente está no plano polar, então a gente está indo do negativo para o positivo. Sei. O plano polar, ele se dá em giros, né? Então, por isso que a gente começa no zero, vai para π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π, 4π, 6π, ok. Só que a gente pode começar do negativo, foi a ideia do cara aqui. Não é muito legal essa ideia, mas fazer o quê, né? Eu também não Sempre gosto, não. levando em conta que o zero vai ser aqui, né? Claro. Sim. Se o zero é aqui, a gente começa do negativo, então obrigatoriamente o menos π é aqui. Ok? E aos poucos você vai indo até o zero. Então, se aqui é a metade do caminho, aqui seria o menos π sobre 2, certo? E ali o zero. Certo. Então a gente pode até colocar o menos π sobre 2 aqui só como desencargo de confiança, de consciência. Já é metade do caminho, por isso que dividido por 2, né? Muito bem. E aí, como tu encontrou menos meio, tu já sabe que vai ter que ser nesse quadrante, o quadrante onde o cosseno é negativo. Sim. Bem, então, menos meio, né? Bem, a gente está acostumado com 60 graus, então vai ter que ter uns 60 graus aqui, algo mais ou menos assim, certo? O cosseno que causa meio é os 60 graus. Então vai ter que ser 60 graus em qualquer quadrante, qualquer coisa que envolva o meio. Como no nosso caso envolve o menos meio, né? Sim. Então também vai estar associado de alguma forma com 60 graus. Como? O 60 graus está aqui, não é mesmo? Sim. Certo. Claro, eu estou colocando ele de forma absoluta aqui, né? 60 graus está aqui, mas qual é esse valor na prática, né? Qual é esse valor quando a gente está saindo do menos π e indo até o zero? Vai ser o valor que já está aqui, menos π, mais esse π sobre 3 que eu estou somando aqui para encontrar esse menos meio, né? Vamos lembrar, olha só, vamos fazer a coisa aos poucos. Nós estávamos aqui em menos π. Vai chegando, vai chegando, vai chegando, vai chegando, até que eu chego no menos meio. Qual é o ângulo que ele está, né? Eu tô cada vez me aproximando do zero. Então eu tô somando, tô somando, tô somando até uma hora que eu somo π e chego no zero. Tô somando π sobre 3, sacou? Então por isso que eu coloquei o π sobre 3 aqui, ok? E daí virou matemática básica, né? De novo, né? Menos 3π sobre 3, para dar o próprio π, né? Mais π sobre 3 igual a menos 2π sobre 3, certo? Sim. Então, alguma dúvida? Nenhuma. Nenhuma. Uma questão de prática. Da boa. Antes de ir para o próximo exercício, enfim, meu próximo conteúdo é aspectos gerais das funções. É difícil? Bem, acredito que o aspecto geral da função seja você compreender o gráfico delas, né? Olhar para a função e já saber como é que vai ser o gráfico dela e talvez fazer translações e reflexões. Não é difícil. Não? Não. Tá. É porque isso eu realmente, de fato, nunca vi. Nunca vi. Não cobram muito isso no Brasil, mas qualquer escola, vamos dizer assim, internacional cobra bastante isso, sabe? É uma matéria assim, bem normal. Tipo, por exemplo, eu vou te mostrar uma aplicação disso muito óbvia. Dá pra. Assim, trigonometria tem mais, assim, poucas questões.
Dá para você me dar um briefingzinho aí de aspecto geral da função, se Claro. Ó, for de boa? por exemplo, aqui nós temos uma função bem comum aqui, a reta, né? Sim, Perceba que se tu altera o valor do b aqui, meio que a gente continua com a mesma reta, só que ela está transladando, né? Ela está se movendo no plano cartesiano. Isso tem a sim, ver com o aspecto geral das funções, tá? Compreendendo como é que funciona a reta. Alterando sim, um parâmetro ali, tu altera a posição dela. Alterando A, por exemplo, você altera a inclinação dela. E assim vai, tá? Outra função muito comum de fazer esse tipo de aplicação é a parábola, né? Então, o que tu vai ter que compreender na parábola? Como funciona a alteração dos parâmetros dela, né? Quando tu aumenta o A, ela fica mais fina. sim, Quanto mais próximo do zero, mais plana ela vai ficando, até que ela fica negativa, então inverte. Ok? Tudo alterando o A. Quando a gente fala de reflexões e translações, é alterar esses parâmetros. Só que tu vai alterar de formas especiais, né? sim, Aqui o B também, ó, ele te dá um deslocamento parabólico, até se tu parar pra pensar, né? Olha pro vértice. Tá meio que se movendo sim, uma parábola. Isso. Beleza. Claro, isso altera coisas importantes na parábola, como o próprio vértice, as raízes, né? Por aí vai. E o C é como se fosse o y-intercept, né? O do tanto aula americano, ele chama isso de y-intercept, é o coeficiente linear da reta, né? Altera sim, onde a parábola está cruzando o eixo y. Isso, por sua vez, de novo, altera o vértice, altera as raízes e por aí vai. Né? Perceba que o B não altera esse valor, né? Ele meio que até gira em função disso. sim. Então, são elementos assim, né? Tu disse que vai começar a estudar isso agora? Né? Sim, vai ser o conteúdo que eu vou entrar. Ah, pô, que legal, cara. Legal. Tudo que eu vou entrar, eu vou sair de trigonometria. É porque trigonometria não tem grande peso no exame. É, acho que ele até mais faz parte das questões objetivas do que das questões dissertativas, se eu não me engano. Ele não tem um peso tão grande. Eu acho que o que mais pesa no exame nacional é o cálculo um, cara. Eu acho que é, né? Quer dizer, eu Olha, sei que é trigonometria. verdade. Porque Eu assim, se tu sei. entende cálculo 1, tu entende todo o resto, então sim. O problema é que eu nem comecei cálculo um, tipo, não manjo nada de cálculo um, tipo, nada, nem sei, tipo assim, se me der um exercício, não sei como começar, eu acho. Imagino. Não, Não cálculo sei. não tem jeito, tu tem que estudar só para cálculo. E cálculo, todo mundo que eu já ouvi que fez faculdade de exatas, cálculo é tipo assim, é o monstro da faculdade, É, assim. cálculo é Então o dá um pouco divisor de de águas. medo de entrar, assim. Porque tu precisa de cálculo para entender todo o resto e, uh, vamos dizer assim, cara, se tu não passa em cálculo, tu não vai conseguir terminar a tua graduação, basicamente, se tu não entender bem o cálculo. Sim, Nossa, é sim. muito importante. Por exemplo, na minha faculdade, quando eu entrei, né, dos 40 que entraram, só 4 passaram de primeira. Então, Nossa. matéria barra pesada mesmo. E aqui Você eles fez o que cobram, assim, mesmo? Você fez? nível graduação Brasil, assim, cara, o exame nacional. Sim, você fez física, né? Fiz. Entendi. Barra pesada. Bem, eu vou te mandar uma apostila de cálculos, os alunos costumam gostar, eu ensinei para o exame nacional baseado nela. Ela é bem direta ao ponto. Então acho que você vai curtir. Cara, se a gente fosse marcar outras aulas, seria maneiro, tipo assim, mas você conseguiria me ensinar, tipo, desde o começo? Sem, Sem, eu- sim. Se tu for lá no sem... meu canal, tu vai ver a maior parte das 2.000 aulas lá são de cálculo 1, né? O pessoal realmente precisa bastante. Sim, sim, sim. Entendi. Porque se é o que mais pesa, né? Eu acho que faz mais sentido ser o que eu mais vou atrás. E ao passo que você for aprendendo cálculo, o resto também vai ser aprendido. Por exemplo, isso que você acabou de me perguntar, né? Compreensão das funções, está em cálculo 1, por exemplo. Sim. Então, tu precisa de todos esses elementos aí, tu vai aprendendo assim, conjuntura. Deixa eu te mostrar aqui a apostila. Por sinal, esse negócio que eu te enviei aí, o círculo trigonométrico, eu tirei dessa apostila. A apostila é bom porque não é enrolada que nem os livros, sabe? Às vezes tu pega um livro, tu fica tanto em detalhes matemáticos lá que tu acaba não aprendendo nada. Tu não, Sim. pra prática mesmo. Daí começa com umas revisões importantes aqui, né? Pô, essa Tem apostila é boa. boa demais. Tem algumas coisas que tu tem que decorar no cálculo, tipo os limites notáveis, Tem algumas como você me mandar isso aí? já tá enviada, já tá no teu zap. Já.
Ah, valeu. E pronto, daí no começo aqui, velho, ó, começa com números reais, intervalos, ou seja, revisão de matemática básica, né, que tu vai precisar. Sim. Então ele vai falar aqui de inequações, né? Eu não sei como é que tá de inequações, mas isso é muito importante, cai o tempo todo para definir domínio Nossa, de uma a última função, vez que eu vi inequações foi na escola. né? Então vai precisar dar uma revisadinha. Faz quanto tempo que você está fazendo esse cursinho aí? Cara, eu tô fazendo desde outubro, novembro do ano passado. Tá Eu fraco o comecei, cursinho, hein? eu tava no terceirão ainda, mas começou bem basicão, cara. Começou tipo, comecei com Ruffini, sabe? Abre o Ruffin, divisão de polinômios. É, vai ser Sim, importante na hora de limites. E eu entendo, tá? Porque tem muita gente mais velha que vem fazer esse exame também. sim, Eu sim. sei que ele tem um É, limite de idade, né? Mas quero dizer, gente que já tá uns 4 anos fora do médio, assim. sim, sei, sei. É isso. Que eu acabei de sair, né? Tipo, saí agora. É, então pra ti tem algumas coisas muito bobas se tu for um bom aluno, né? Daí ele vem aqui com operações e tal, olha só, daí tem todas essas cento e poucas páginas iniciais. Ó, isso aqui, ó, é o que tu me perguntou, tá bom? Essas avaliações de como modificar a tua função, tá vendo? Tem uma função Uhum. padrão e com algumas modificações nela tu troca a posição dela. Beleza, e olha só, depois dessas 100 primeiras, dessas 50 primeiras em limite. Daí sim já é um assunto que definitivamente tu não viu na escola, tá ligado? Não. Isso. Definitivamente porque eu não tenho ideia do que é isso aí. Normal, ninguém cobra isso no Brasil. Sim. E daí sim, né? Daí ele vem aqui com algumas coisas novas que tu não viu definitivamente. Sim. E uma vez que tu aprende algumas coisas, tu pode ir ignorando umas e fazendo outras. Por exemplo, se eu fosse te ensinar limite, dependendo do nível de matemática que tu tá, eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa anterior a isso, tá? Porque Ah, pelo que com eu avaliei certeza. assim, eu acho que tu não tá 100% ainda na matemática básica, né? Sim. Pois é. Mas não tem problema, isso é bem natural. De toda forma, eventualmente a gente já chegaria nisso aqui, o que alguns professores enrolariam um pouco, resolver limites, tá? Isso aqui cai muito no exame, resolução de limites, Sim. junto com a avaliação de continuidade de funções, é o que eu vejo mais cair, assim. Não, sim. Quando eu falei de cálculo 1, eu não falei pra gente ir direto, porque acho que eu também nem conseguiria ir direto. Tipo, Não, a gente não consegue sim, só que a gente não iria direto para consegue. limite, a gente iria para essa parte aqui, ó, dessa parte do capítulo 1 aqui, sabe? Sim, Se tu tem bem isso aqui, tu consegue aprender limite. Isso aqui são 50 páginas, eu acho sim, que rapidinho a gente aprenderia. sim. Cara, com certeza hoje eu vou dar uma olhada nessa apostila aí, com certeza. Tu vai conseguir ler ela bem, tá? Porque diferente de um livro de cálculo, ela é bem feita para aluno, assim. Aluno que acabou de sair do médio, que nem tu. Sei, Então tu vai sei. curtir. Tu vai curtir. Revisa bastante coisa, né? Pelo que eu Sim. bati o olho Essas assim. primeiras 50 páginas aqui é basicamente revisão, Sim, certo? Pô, cara, então show de bola aí. Gostei bastante de te ensinar. Se tu precisar, é só me chamar, né? beleza. E acredito que sim, tu precisa aí de uma fortalecida nas partes iniciais para poder chegar no cálculo. Daí tu me informa lá se tu quer fechar um pacotinho e tal. Eu acho que Beleza, seria cara, ótimo pra maneiro. ti. Agora que, tipo assim, tu vai nos últimos, tem mais 3 meses e meio, cara, talvez, acho que, acho que eu, tipo, contemplo bastante a opção de fechar alguma coisa, pelo menos, sei lá, uma aula por semana, não Uma sei. aula por semana é bom, tipo, na aula tu me traz as dúvidas. Sim, Daí, claro, não porque, daria pra gente aprender cálculo, né? Porque sim, tu tem que me trazer as dúvidas, não dá para uma aula por semana a gente ver as dúvidas das outras matérias e cálculo, mas eu acho que sim, seria suficiente. porque o que eu penso, eu vou ter agora, acho que 3 aulas por semana, se eu não me engano, do curso. Então, o que dá pra fazer, tipo, acho que minha aula, se não me engano, é terça, quarta e quinta. Então dá para marcar, tipo, na segunda-feira, porque aí eu trago as dúvidas da semana anterior. Entendeu? Não. Como você quiser. Eu só tô Não. achando assim que esse curso tá meio fraco. Porque, Você porra, tu acha? tá desde outubro aí e não viu ainda uma inequaçãozinha, tá doido? Não, não, não. Não. Cara, o que eu vi até agora foi, foi Ruffini, eu vi geometria analítica, Ah, isso é bom. aí, aí de geometria analítica eu passei para trigonometria, e de trigonometria eu vou passar agora para aspecto geral da função. Entendi. É. Então talvez eventualmente chegaria em inequações para então chegar no cálculo, né? É uma matéria anterior ao cálculo já. Então, eu acho que talvez, eu acho que com certeza eu vou ter inequação, com certeza absoluta.
é necessário para encontrar o domínio de função. Bem, então tá, meu caro. Poxa, precisando aí é só chamar, beleza? Logo que o vídeo estiver Beleza, pronto, já te mando o link. Ok? beleza, fechou. Abraço. Abraço, valeu, tudo de bom. Falou.